Continua com os teus olhos fechados, não senta. Coloca a mão sobre o teu coração agora. Vamos continuar rezando na presença do Espírito Santo. Eu gostaria que você cantasse essa canção, pedindo para o Senhor, arrasta-nos, Senhor, para mais perto de Ti. Porque nós queremos estar na Tua presença nessa manhã. Nós queremos estar na Sua presença em mais um dia de acampamento da fraternidade. Nós queremos viver esse carisma. Queremos beber dessa fonte. Fecha os teus olhos na presença do Senhor. Solta a sua voz e canta. Nós tão fracos, nós tão lentos, mas quiseste-nos assim, quiseste-nos para Ti. Diga para Ele: somos gratos, ó Jesus, por amor tão perfeito. Mesmo nas quedas, Tu estavas de novo a nos erguer. Levante os teus braços, solte a sua voz, e a cada passo, tudo que fizestes, Tu nos amaste sem merecermos. Solte a sua voz e diga para Jesus: queremos correr ao Teu encontro. Arrasta-nos, Senhor. Inflama-nos. Mais uma vez, com mais força, vamos declarar: queremos correr ao Teu encontro. Arrasta-nos, Senhor. Inflama-nos de amor. Eu quero ouvir mais uma vez: queremos correr. Arrasta-nos, Senhor. Inflama-nos de amor. Levante os teus braços, solte a sua voz na linguagem do Espírito agora. Porque nessa manhã nós queremos ser batizados pelo Espírito Santo. Nessa manhã nós queremos viver esse carisma que o Senhor suscitou na sua igreja. O carisma da fraternidade São João Paulo II. O carisma de ser todo de Jesus por meio de Maria. Vem nos batizar, Senhor. Nós queremos mais. Queremos uma porção dobrada do Teu Espírito nessa manhã, Senhor. Queremos ser preenchidos do Teu amor. Queremos, Senhor, nos sentir completos, nos sentir realizados. Vem nos inflamar, Senhor. E vamos declarar para Ele a cada passo: estendeste a Tua mão. Levante os teus braços, solte a sua voz. Queremos correr. Arrasta-nos, Senhor. Inflama-nos de amor. Canção nova, eu quero ouvir só as vozes. Queremos correr. Inflama-nos de amor. Vamos lá, ministério. Para terminar, queremos correr.
uma salva de palmas para Jesus bem forte. Amém ou misericórdia? Quem está feliz de estar no acampamento da fraternidade, diga eu. Isso aí, dá mais uma salva de palmas para Jesus. Vai se sentando, meu amado. Vocês estão animados, sim ou não? Que bom, hein? Que bom. Quero ver a mesma animação do show ontem, viu? Na minha pregação. Olha pro irmão que está do teu lado e diz para ele: se você dormir na pregação do irmão José, eu vou te beliscar. Isso aí. Olha para mim aqui. Queridos, Luan, fica aí na bateria, tá? Que a gente vai ter efeitos especiais. Queridos, estou muito feliz de estar aqui, pregando no acampamento da fraternidade. E eu escolhi começar com essa música, porque essa música, ela tem tudo a ver com a fraternidade de São João Paulo II. No início da comunidade, essa música era uma das músicas que a gente mais rezava. Era uma das músicas que a gente mais escolhia para adorar Jesus. E eu lembro que ontem eu estava rezando e escutando ela no meu coração. E muitas coisas vinham daquilo que nós vivíamos no início. Quando a fraternidade, posso dizer assim, não era nada, padre. Nada. Quando nós, irmãos, não tínhamos nada. Quando nós não tínhamos as músicas. Quando a fraternidade não era conhecida, quando as pessoas não sabiam quem éramos nós, e nós vivíamos naquela intimidade com Deus, não que hoje nós não vivamos, não estou querendo dizer isso, mas eu me lembro, quando nós não tínhamos nada, nós tínhamos apenas uma coisa, nós tínhamos apenas o Senhor, apenas isso, e nós cantávamos isso: queremos correr, Senhor, ao teu encontro. Queremos fazer a tua vontade. Foi isso que nos moveu. Eu tenho certeza, padre, que quando o Senhor fundou a fraternidade, era isso que o Senhor tinha no teu coração. Apenas fazer a vontade de Deus. Em meio às inseguranças, em meio às incertezas. Eu lembro que uma vez o padre partilhou com a gente. Ele dizia assim: eu comecei a ver que os meninos começaram a se aproximar, que Deus estava movimentando algo diferente. Deus estava me chamando a fundar a fraternidade. E o padre dizia assim: eu sentia muito medo, porque eu não sabia como ia ser. E eu lembro que quando eu, o irmão Samuel, o irmão Barnabé, nós entramos na fraternidade, o padre era muito claro conosco: olha, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Eu não posso prometer nada, eu não posso prometer que vocês serão sacerdotes, que vocês serão ordenados, não posso prometer. A única coisa que eu posso prometer é que aqui nós iremos adorar o Senhor. E olha, eu quero começar minha pregação dizendo que Deus é fiel às suas promessas, querido. Deus é fiel às suas promessas. E eu quero te dizer mais: nós não viemos para um evento na Canção Nova, não. Nós viemos para um acampamento de oração onde Deus quer falar ao nosso coração, onde Deus quer realizar muitas promessas. Esse acampamento que nós estamos vivendo, que já é o segundo, é a realização de uma promessa na vida da fraternidade. É a realização de uma promessa na vida dos irmãos, das irmãs, dos leigos. Padre, é uma promessa para nós. É uma promessa para você. Deus quer realizar promessas na sua vida, amém? Você crê nisso, sim ou não? Olha para a pessoa que está do teu lado e pergunta para ela: você crê nas promessas de Deus? Se você crê nas promessas de Deus, aplauda o Senhor. E olha, eu quero dizer mais, porque às vezes a gente vai pensar, eu vou dar trabalho para os câmeras aqui, que eu estou andando para um lado e para o outro. Às vezes a gente vai pensar que a promessa de Deus, irmão Samuel, são as músicas. A gente vai pensar que a promessa de Deus é o sucesso que a fraternidade vai ter. A gente vai pensar, irmão Barnabé, que a promessa de Deus são as vocações que nós estamos recebendo, que graças a Deus são muitas. A gente vai pensar isso, mas eu quero te dizer uma coisa. Existe uma promessa que ainda é maior do que tudo isso.
Maior do que as visualizações, maior do que o sucesso, maior do que as músicas, muito maior do que isso. Sabe qual é a promessa que Deus tem para a fraternidade, queridos? É uma promessa de santidade. Deus não quer apenas músicas, Deus não quer apenas acampamento, Deus quer santidade da fraternidade. Essa é a promessa que Deus tem para nós. Nós precisamos, dentro desse carisma, buscar essa santidade. E temos que ter essa convicção, porque senão nós nos perdemos. Porque tudo isso um dia vai passar. Mas uma vida entregue a Deus não passa. Uma vida santa não passa, ela é lembrada, ela é recordada. Essa é a maior promessa que nós temos. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele vai dizer: olha, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profecias, que eu tivesse todos os ministérios, todo o conhecimento, sem amor de nada valeria. Sem amor eu não seria nada. Isso é para nós. Do que valem as pregações, do que valem as músicas, do que vale tudo que nós fazemos se nós não vivemos uma busca pela santidade? E é isso que Deus deseja de nós. Não que nós não tenhamos que ter tudo isso, é uma graça de Deus, nós temos que abraçar, temos que aceitar. Agradeço muito a Deus, mas a palavra de Deus nos diz: onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. E o nosso coração tem que estar em Deus e em fazer a sua vontade. Se você crê nisso, aplauda o Senhor com força. Essa é a promessa de Deus para nós. Uma vida santa, uma vida de santidade. E eu estou falando sério mesmo. Eu estou falando com a graça de Deus de um dia, um dos nossos irmãos, o padre, um dia ser canonizado pela igreja, ser reconhecido como santo. Barnabé, aí ó, Samuel batendo no Barnabé. Ser canonizado, essa é a promessa de Deus para nós. Ser santo é a nossa meta. Ser santo. Às vezes as pessoas pensam que... Irmão Samuel, eu vou te expor um pouquinho aqui, tá? As pessoas pensam que o irmão Samuel, quando vai escrever as músicas, ele pensa assim: hoje eu vou escrever uma música, né? Deixa eu preparar vou pegar um caderno aqui, eu vou escrever. Não é assim que funciona. Deus inspira, Deus coloca. A hora que Ele quiser inspirar uma música no coração do irmão Samuel, de algum irmão, no coração do Padre Ailton, Ele vai inspirar. Não é assim que funciona. As pessoas às vezes pedem, né? Me ajuda a escrever uma música. Não, tem que estar com o Espírito em Deus primeiro. Primeiro a busca pela santidade, depois o resto. Buscai as coisas do alto, não é? O Padre Léo dizia isso. Buscai as coisas do alto e todo o resto lhe será dado por acréscimo. Essa é a promessa de Deus para nós. E olha, eu quero dizer para vocês que eu tenho uma responsabilidade muito grande aqui hoje, não tenho não? De todo o acampamento, vou ser o único irmão a pregar aqui. Vocês acreditam nisso, sim ou não? Fora os padres, né, nas homilias, com certeza. Jesus amado, que responsabilidade. Tenho uma responsabilidade imensa. Porque o meu objetivo nessa pregação é derramar o nosso carisma. O meu objetivo nessa pregação é que você possa beber mais desse carisma. Eu sei que eu sou um servo inútil, que eu não mereço estar aqui, confesso. Mas o desejo do meu coração é que através dessa pregação você possa se aproximar um pouco mais do carisma da fraternidade, amém? Vocês querem isso, sim ou não? Ótimo, dá mais uma salva de palmas para Jesus então. Vocês trouxeram a Bíblia de vocês, sim ou não? Ótimo. Abram lá em Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 39. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 39. E olha, padre, sabe qual é o melhor de estar aqui hoje? O melhor de estar fazendo esse acampamento, de estar aqui na Canção Nova, o melhor é que nós estamos juntos. Essa é a verdade. Esse é o sentido de comunidade. É estar juntos. É sorrir, é chorar, é se alegrar, é sofrer juntos.
Essa é a melhor parte. Estar em comunidade juntos. Olha para o irmão que está do teu lado, diga para ele: é bom que você está aqui hoje, irmão. É bom que nós estamos juntos no acampamento da fraternidade. Isso aí. Achou a passagem, sim ou não? Ótimo. Lucas 1, versículo 39. Vai nos dizer o seguinte: naqueles dias, tendo se levantado, Maria partiu sem demora para uma cidade na região montanhosa de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê pulou em seu ventre. Isabel ficou plena do Espírito Santo e exclamou com voz forte: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Porque me acontece isso, que a mãe do meu Senhor vem a mim? Assim que o som da sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê pulou de alegria em meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou que se cumprirá o que lhe foi dito da parte do Senhor. Palavra da salvação. Dá um beijo na tua Bíblia aí. Amém ou misericórdia? Vocês já conheciam essa passagem, sim ou não? Ótimo. Vamos recapitular. Essa passagem acontece logo depois que Nossa Senhora recebe o anúncio do anjo Gabriel. O que nós acabamos de ler acontece logo depois que Maria teve aquele encontro com o anjo, onde o anjo Gabriel disse: olha, você será a mãe do Salvador. E o anjo também diz: sua prima Isabel, que antes era infértil, que antes era estéril, também está grávida. E já está com 6 meses. E aí nós sabemos que depois desse encontro, Maria foi ao encontro da sua prima. Mas eu fico pensando, o que se passava no coração de Nossa Senhora nesse momento? O que ela pensava? Tudo bem, ela se colocou à disposição, a palavra de Deus nos diz, sem demora, ela foi ao encontro da sua prima, mas eu fico pensando o que se passava no interior de Nossa Senhora nesse momento. Repete comigo, eu tenho uma percepção, mas repete comigo. Medo, mais forte, medo e alegria. Essas duas coisas se passavam no coração de Nossa Senhora. Medo e alegria. Medo porque quando nós recebemos um chamado de Deus, e os padres que estão aqui ao meu lado sabem muito bem disso, e provavelmente você que é pai, que é mãe também sabe disso. Quando nós recebemos um chamado de Deus, às vezes nós nos sentimos pequenos, nós nos sentimos incapazes, nós sentimos medo, porque sabemos que às vezes nós não somos capazes, as nossas forças humanas elas não são capazes de realizar aquilo que Deus quer. Não que Nossa Senhora não fosse capaz, entende? Mas é verdade que quando o anjo Gabriel anunciou para ela, ela perguntou: como isso se dará? Passa medo no nosso coração. Gente, quando nós somos chamados por Deus, quando Deus nos chama, quando Deus tem uma vocação, quando Deus tem algo para nós, isso é comum. Eu lembro que Moisés, quando foi chamado ali diante da sarça, ele disse para o Senhor: Senhor, eu sou gago. Jeremias, o profeta Jeremias disse para Deus: eu sou apenas uma criança. É comum sentir medo, é comum se sentir incapaz, mas Deus ele também age através do medo, porque é aí que Deus derrama a sua graça, porque não somos nós que somos capazes de realizar aquilo que Deus quer, mas é a própria graça dele que nos faz capazes, que nos move, que nos impulsiona a cumprir a sua vontade. Eu tenho certeza, talvez naquele momento Nossa Senhora teve medo, Nossa Senhora teve muitas dúvidas, como tudo aquilo iria acontecer. Isso é comum, mas ao mesmo tempo ela sentiu alegria, a felicidade. Nós que somos chamados, nós que temos uma vocação, também sentimos essa alegria ao mesmo tempo que sentimos medo, por saber que Deus nos escolheu para uma missão, por saber que Deus tem uma promessa para nós. Nós temos dúvidas,
Nós temos incertezas, inseguranças, mas ao mesmo tempo temos a alegria de saber que Deus olhou para nós e nos escolheu. Eu tenho certeza, naquele momento, Nossa Senhora sentia essas duas coisas, sentia medo e sentia alegria, mas acima de tudo, acima do medo, acima da alegria, ela confiava no Senhor. Ela acreditava que tudo iria se cumprir a partir da graça de Deus. Queridos, quantas vezes na nossa vida nós também não sentimos medo, não sentimos alegria? Quantas vezes na nossa vida nós também não podemos dar respostas para as coisas que acontecem? Quantas situações nós já passamos onde nós não podíamos dar resposta, mas eu quero te dizer, olha, quando nós não podemos dar resposta, quem dá a resposta é Deus na nossa vida. Quem dá a resposta é Deus. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, as tuas dificuldades, os teus problemas, mas eu quero te dizer, quando nós não conseguimos dar resposta, é Deus que nos dá resposta. É Deus que dá a resposta para a tua vida. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ela: você tem dúvidas? Deixa Deus responder os teus questionamentos. Tenho certeza, Nossa Senhora sentiu medo e alegria. Medo e alegria. E aí, nós podemos tirar 3 lições dessa passagem que nós acabamos de ler. Repete comigo: nós podemos tirar 3 lições dessa passagem que nós acabamos de ler. Perfeito. A primeira lição. Repete comigo: meta spoudé. De novo, meta spoudé. Os leigos já estão dando risada ali, de tanto que eu falei disso para eles. Já. Vamos dar uma salva de palmas para os nossos leigos consagrados. A palavra de Deus diz assim, que Maria, depois desse encontro com o anjo Gabriel, se levantou e partiu sem demora. Essa palavra que vocês acabaram de dizer, meta spoudé, significa justamente isso, sem demora. Talvez na tua Bíblia você tenha lido apressadamente, talvez você tenha lido com disposição, tudo isso significa a mesma coisa. Na minha Bíblia está sem demora. Meta spoudé significa isso. Nossa Senhora, após descobrir que seria a mãe de Jesus, se levanta e vai em direção à região montanhosa da Judéia para se encontrar com a sua prima Isabel. Percebam uma coisa. Nossa Senhora sabia o que precisava ser feito. E aqui eu preciso destacar uma coisa. Talvez ela pudesse dar todas as desculpas do mundo para não fazer isso. Talvez ela pudesse dizer para si mesma: olha, acabei de descobrir que eu estou grávida, então eu não vou para lá, eu vou ficar em casa quietinho. Talvez ela pudesse dizer: olha, minha prima mora muito longe, é difícil chegar lá, é perigoso, é demorado, é cansativo. Nossa Senhora podia dar muitas desculpas, mas a palavra de Deus nos diz que ela foi sem demora, porque ela sabia o que precisava ser feito. Meta spoudé. Nas constituições da fraternidade, essa passagem está escrita lá. Apressadamente, com disposição. Meta spoudé para nós da fraternidade. Não é apenas uma passagem bíblica. Não é apenas uma maneira de evangelizar, não. Nas nossas constituições diz que meta spoudé, fazer a vontade de Deus sem demora, apressadamente, é um estilo que nós precisamos viver, é um estilo de vida. Precisamos fazer a vontade de Deus, apressadamente, sem demora. Precisamos viver o meta spoudé. Para viver o carisma da fraternidade, você precisa ser uma pessoa meta spoudé. Você tem que ser uma pessoa que não dá desculpas para fazer a vontade de Deus. Uma pessoa que não inventa histórias. Nossa Senhora não inventou história. Ela sabia que a sua prima precisava dela. Ela sabia que era longe, ela sabia que ela estava grávida, ela sabia que seria difícil, sim, mas ela se colocou à disposição. Querido,
Quanto falta disso na igreja hoje? Quanto falta de pessoas dispostas a fazer a vontade de Deus? Ontem o Moisés pregava aqui, ele dizia, olha, nós vivemos uma sociedade egoísta, uma sociedade que só pensa em si. Sim, isso é verdade. E o que Deus nos chama hoje a viver, o que Deus nos convida a viver é justamente isso, a nos esvaziar, a viver uma kenosis interior, a abandonar as nossas desculpas. Olha, eu sei, você vai ter muita justificativa para não fazer a vontade de Deus. Você vai pensar em milhões de hipóteses para não fazer aquilo que Deus te chama, mas nós precisamos hoje olhar para Nossa Senhora e entender que nós temos um modelo de uma pessoa que cumpriu a vontade de Deus e cumpriu sem demora, cumpriu apressadamente. Nós precisamos de pessoas dispostas. Pessoas dispostas. E olha, eu vou dizer, jovem, para de dar desculpa. Para de dar desculpa para Deus. Quantos jovens aqui talvez não são chamados para entregar a sua vida, para entrar num seminário, para ser um irmão, para ser uma irmã, viver a vida religiosa? Quantos jovens aqui não são chamados para uma vida matrimonial? Mas eu quero te dizer, querido, é muito mais fácil a gente dar desculpa. E eu vou te dizer, olha, nós não podemos enganar a Deus. Você não pode enganar a Deus. Às vezes a gente vive na nossa vida espiritual achando que nós podemos enganar a Deus. Falo por mim mesmo. Na nossa vida de seminário, quantas vezes a gente não chega cansado da missão, cansado das atividades paroquiais, né, pastorais? E é engraçado porque a gente chega em casa, aí a gente sabe que a gente tem que rezar. A gente sabe que a gente tem que rezar. Mas o demônio é astuto. Ele já vem e sopra no nosso coração, você está cansado. Deus entende, não é verdade? Já pensaram assim, sim ou não? Deus entende, Deus sabe, não precisa rezar hoje, vai dormir, vai descansar, você precisa de um banho, precisa descansar, não vai lá para a capela. Nós irmãos temos capela em casa, né? Nossa gente, quantas vezes bate uma preguiça, confesso, quantas vezes bate essa preguiça, né? Deus espera mais de nós, Deus quer mais de nós. Como eu falei, às vezes a gente acha que a gente está enganando a Deus, que a gente está mentindo para Deus, não. Nós estamos mentindo para nós mesmos. Nós estamos nos enganando. E à medida que você se engana, você deixa de viver as promessas de Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ela, para de mentir para si mesmo. Faça a vontade de Deus com disposição. É isso que Deus espera de você. Deus quer uma geração meta-spoldé. Uma geração que não pensa em si, que não pensa nas tuas vontades, mas pensa em fazer a vontade de Deus apressadamente. Pense em fazer aquilo que é necessário sem demora. Filho, enquanto você fica pensando, enquanto você fica dando desculpa, enquanto você fica mentindo para si mesmo, tem pessoas lá fora se perdendo porque não se encontraram com Jesus. Tem pessoas lá fora esperando para ouvir o anúncio do Evangelho, porque você ainda não se decidiu, porque Deus está gritando no teu coração, que Ele quer fazer mais na tua vida, e você está lá, eu vou pensar, eu vou discernir, né? Teve gente que deu risada, vou discernir. Padre, tem gente que fica no discernimento eterno, não sai. O discernimento é importante, sem dúvida, eu não estou falando que não tem que discernir, tem que discernir. Depois vai falar, o irmão falou que não é para discernir. Não, não é isso. Tem que discernir, mas também ficar só no discernimento não dá. Tem que sair do discernimento. O discernimento precisa te levar para algum lugar. E às vezes ele se torna essa muleta, estou discernindo, faz 20 anos que a pessoa está discernindo lá. Sai do discernimento, bênção. Vai fazer a vontade de Deus, senão você não vai ser feliz, essa é a verdade. Você não vai ser feliz. Aplaude Jesus aí. Toma essa. Estou no discernimento. Chega. Já deu. Olha para a pessoa que está do lado e fala para ela, já deu. Faz a vontade de Deus. É isso. Aí nós temos que olhar e pensar o seguinte, olha só, presta atenção em mim aqui. Depois você conversa.
Que tipo de pressa é essa de Nossa Senhora? Qual é a pressa que Nossa Senhora vive? Porque olha, nós podemos fazer muitas coisas apressadamente. E às vezes quando a gente faz as coisas apressadamente, é verdade que a gente se embanana todo, né? Se atrapalha todo, faz as coisas mal feitas. Não, não é essa a pressa de Nossa Senhora. Qual é a pressa de Nossa Senhora? A pressa de Maria é uma pressa de disposição. É a pressa de alguém que está pronta para fazer a vontade de Deus. É a pressa de alguém que está preparada sempre para fazer a vontade de Deus, para fazer aquilo que é necessário. Essa é a pressa de Nossa Senhora. Porque fazer a vontade de Deus com pressa não significa fazer de qualquer jeito. Às vezes a gente pode confundir isso no nosso coração, achar que então é para viver apressado, eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer do jeito que dá. Não, tem que fazer com perfeição. Não é assim também. E olhar para Nossa Senhora, porque a pressa dela é a pressa de alguém que está sempre atenta e preparada para fazer aquilo que é necessário. Filho, será que você tem vivido a tua vida assim? Será que você tem vivido a tua vida com essa disposição, com essa pressa de alguém que está sempre pronto, sempre preparado para fazer aquilo que Deus te pede? Porque às vezes você está vivendo e às vezes eu encontro pessoas que têm vivido uma vida espiritual arrastada, têm deixado a vida levar, sabe? Tem empurrado a vida espiritual com a barriga. Olha, eu estou fazendo do jeito que dá. É aquele cristão que vive em modo de economia de bateria. Já viu? Vive no modo de economia de bateria. Eu faço o que dá. Olha, se der para rezar um terço eu rezo, se der para ir na missa eu vou. É aquele cristão que está acostumado, olha, só a missa dominical tá bom e eu vou só para cumprir preceito. Pronto, acabou. Não. Não é isso que Deus espera de nós. Não é isso. Deus espera de nós uma disposição de estar sempre prontos, sempre preparados para fazer a sua vontade, assim que Ele nos chamar. E olha, hoje nós vivemos numa sociedade doente, sim ou não? A doença hoje, a maior doença que atinge a nossa sociedade, né, uma das maiores doenças que atinge a nossa sociedade, sem dúvida nenhuma, é a ansiedade. Quantas pessoas nós não temos encontrado? Quantas pessoas nós não temos atendido com ansiedade? Às vezes jovens, às vezes crianças, que já passam por crises de ansiedade, já vivem isso. E por que que isso acontece? Porque de fato, olha, eu vou te dizer, as pessoas elas têm se ocupado de muitas coisas nos dias de hoje, nos dias atuais. Elas têm tido muitas preocupações. A rotina das pessoas hoje é uma loucura. Provavelmente você que está me ouvindo aqui, você vive uma vida louca. Não no sentido de bandidagem, né? Não é isso que eu quis dizer, mas no sentido de ter uma rotina, talvez desgastante, uma rotina onde você acorda preocupado, você vai dormir preocupado. Olha, será que é isso que Deus quer de nós? Será que é isso que Deus deseja da nossa vida? Viver uma vida de ansiedade. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus foi visitar Marta e Maria, Marta estava ali fazendo muitas coisas e Ele disse para ela: por que te preocupas com tantas coisas? Se nós pegarmos essa mesma passagem, na tradução em inglês, Jesus diz o seguinte: Why are you so anxious about many things? Traduzindo, calma gente, por que olha só, na tradução, se nós pegarmos a passagem em inglês, Jesus ele está falando assim, ó: por que você está ansiosa com tantas coisas? Por que está ansiosa com tantas coisas? Se só uma coisa é necessária. Isso é o reflexo da nossa sociedade. Essa fala de Jesus é o reflexo da nossa sociedade. Por que estamos tão ansiosos com tantas coisas? Porque nós temos nos preocupado com coisas que não são de Deus, querido. Talvez você tenha se preocupado muito com a tua profissão. Talvez você tenha se preocupado muito com a tua carreira. E olha, isso é importante sem dúvida nenhuma. Mas até isso tem limite. Porque o nosso coração precisa estar voltado para as coisas de Deus. Eu quero te dizer, Maria era apressada, mas Maria não era ansiosa. Maria tinha disposição de fazer a vontade de Deus, mas ela não era uma pessoa extremamente preocupada, desesperada, não.
era uma pessoa tranquila, porque sabia o que era necessário, sabia o que importava. E para nós, o que importa é estar na presença de Deus. Eu repito mais uma vez aquilo que eu falei no início da pregação: de tudo que nós fazemos, se nós não estivermos na presença de Deus, não vale nada. Ontem eu estava lá na lojinha lá fora. Quem foi lá fora me ver na lojinha? Levanta o braço aí, boa. Estava na lojinha lá fora, e estava dando a hora da missa. E eu virei para o irmão que estava comigo, o irmão Kaique. Faltava 1 hora para a missa. E o movimento até que estava forte, estava lá servindo. E aí eu falei: Kaique, vamos fechar, porque nós temos que ir para a missa. E aí vieram algumas pessoas e falaram: irmão, o senhor vai fechar. O senhor vai fechar, mas o senhor vai perder venda. Olha quantas pessoas tem aqui para vender, filho. Olha, vou te dizer, sem a Santa Missa nada disso vale para mim. Sem a Santa Missa não adianta. Não adianta. Sem a Santa Missa eu não quero ter lojinha, eu não quero ter nada. Não importa. Eu prefiro perder venda do que perder a graça de Deus. Prefiro. Talvez o padre vai brigar comigo. O padre vai brigar comigo depois, mas não tem problema. Prefiro perder venda do que perder a graça de Deus. Vamos para a missa, porque é isso que importa para mim. É isso que importa. Estar na graça de Deus. E olha só, não posso deixar de perguntar: tá chata a pregação? Posso continuar? Ótimo. Vamos lá. Percebam uma coisa: quando Nossa Senhora chegou na casa de Isabel, ela saudou Isabel. E a sua prima diz para ela: olha, quando eu ouvi a saudação, quando eu ouvi você me saudando, o meu ventre estremeceu. Isabel e João Batista, naquele momento em que Nossa Senhora pisou na casa de Isabel e saudou ela, ela foi batizada pelo Espírito Santo. Ela e o seu filho que estava no seu ventre, João Batista, foram batizados no Espírito Santo. A passagem que nós lemos não nos diz qual foi a palavra que Nossa Senhora usou para saudar a sua prima Isabel. A passagem que nós lemos nos diz essa palavra, sim ou não? Não diz. Apenas diz: olha, quando eu ouvi a sua saudação, o meu ventre estremeceu. Mas a palavra que Nossa Senhora usou para saudar Isabel, repete comigo, foi shalom. Shalom. Porque era assim que os judeus se saudavam. Quando eles se encontravam, quando eles se viam, eles se saudavam dessa maneira: shalom. O que significa shalom? Paz. Significa desejar a paz. Mas não é qualquer paz. É a paz que vem de Deus. É a paz que vem de Jesus. Não é qualquer paz. Não é essa paz que nós ouvimos nos noticiários, sabe? Olha, decretado, a paz lá na guerra, onde está tendo guerra, não. É a paz que vem de Deus. É a paz que vem de Jesus. Olha, eu quero que você preste atenção nisso. Isabel e João Batista foram batizados no Espírito Santo com uma palavra. A palavra shalom, a palavra paz. Eles foram batizados dessa maneira. E olha, nós somos chamados a sermos ministros da paz. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz: você é chamado por Jesus a ser um ministro da paz. Por que nós somos chamados a sermos ministros da paz? Vocês seguem Jesus Cristo, sim ou não? Sim. Ótimo. Isaías nos diz o seguinte: que Jesus é o príncipe da paz. Aí, irmão Samuel, só música. Jesus é o príncipe da paz. No Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo 27, Jesus vai dizer: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. É Jesus que nos dá essa paz. Esse é o efeito da nossa missão. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, e eu espero que esse acampamento da fraternidade gere isso em você, esse batismo, esse encontro com Deus. Quando nós temos esse encontro com Deus, é isso que nós levamos para as pessoas.
Olha, nós acabamos de afirmar que nós vivemos em uma sociedade doente, em uma sociedade ansiosa. Deus espera isso de você, que você leve a paz para essas pessoas. Quantas pessoas você não conhece, filho, que talvez tenham tomado dezenas de remédio para se tranquilizar, tem tomado dezenas de remédio para perder a ansiedade. Eu quero te dizer, mais do que esses remédios, o que essas pessoas precisam é da paz que vem de Jesus. Por isso nós temos que ser ministros da paz. Nós temos que ter essa paz dentro de nós. Quantas pessoas nós não encontramos que vivem verdadeiras tempestades no seu coração? Vivem verdadeiros confrontos. Olha, nós estamos vivendo uma semana onde nós recebemos a notícia de um suicídio de mais um padre no Brasil. Uma pessoa que chega nesse nível, sabe, desculpa falar. Talvez a minha pregação ela tenha que ser cortada. Talvez ela não vai poder aparecer no YouTube porque eu estou falando dessas coisas. Mas uma pessoa para chegar nesse nível, ela já está, digamos assim, ela já não aguenta mais dentro de si. Ela precisa de paz. Quantas pessoas nós não conhecemos assim? Quantas pessoas na tua cidade, na tua realidade não estão precisando dessa paz? Você é chamado a ser um ministro. Você é chamado a ser um ministro da paz. Você é chamado a levar paz para essas pessoas, assim como Nossa Senhora. Nossa Senhora entrou naquela casa e saudou Isabel, Shalom. O ventre estremeceu, por quê? Porque a paz de Deus tocou o seu coração. Às vezes a gente tem a má impressão que talvez Isabel ficou agitada, ficou inquieta, não. O ventre estremeceu sim. Mas eu tenho certeza que ela sentiu paz no seu coração. Quando nós vivemos a vontade de Deus, esse é o efeito que nós recebemos, paz. Quando nós temos a nossa consciência tranquila, é isso que nós sentimos no nosso coração, essa paz de saber que nós estamos fazendo aquilo que é necessário, aquilo que Deus nos chama a fazer. Você é chamado a ser um ministro da paz. E olha, eu quero te dizer, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo, porque confesso para vocês que esse ano eu fui para uma missão e eu fui acolhido por uma família. Às vezes quando a gente vai para a missão a gente tem que ficar na casa, né, das pessoas. Fui acolhido por uma família e é impressionante a maneira como as pessoas nos recebem. Porque às vezes a família nem nos conhece, nem sabem quem nós somos, mas fazem de tudo ali para nos agradar. Fazem de tudo o que nós precisamos ali. Às vezes eu fico constrangido, né? A gente vai para casa de uma família, a pessoa monta aquele banquete, aquele café da manhã, só para nos ajudar a ir para a missão, nos ajudar a pregar. Irmão, você está precisando de alguma coisa? Às vezes me constrange esse amor. E às vezes eu fico até, confesso para vocês, envergonhado. Olha, não precisa de tantas coisas, mas eu lembrei de uma passagem. Quando eu vivo essa experiência, eu lembro de uma passagem, Lucas 10:16, Jesus vai dizer assim: quem vos recebe, a mim recebe. E quando eu olho para todo esse carinho, para todo esse cuidado, eu percebo que a pessoa não está fazendo pelo irmão José, não está fazendo pela fraternidade, ela está fazendo por Jesus. Você precisa ser um ministro da paz, porque você precisa ser o rosto de Jesus para as pessoas. E essa autoridade quem te dá é o próprio Senhor. Quem vos recebe, a mim recebe. Diga para a pessoa que está do teu lado: quem vos recebe, recebe Jesus. Seja um ministro da paz. Diga para ele. Você deseja ser um ministro da paz, sim ou não? Vamos aplaudir o Senhor então. Para terminar minha pregação, último ponto. Gente, a hora passa muito rápido aqui, vocês não têm noção. Muito rápido. É a realização da promessa. Olha, eu gostaria que você saísse desse acampamento hoje tendo a certeza que Deus tem uma promessa para você. Tendo a certeza de que Deus tem algo para a sua vida. Olha, eu já encontrei pessoas desacreditadas. Olha, Deus, sabe, o tempo já passou na minha vida, a promessa de Deus já passou.
Eu já não acredito mais que Deus seja capaz de fazer algo. Não, isso não é verdade. Eu repito, queridos, nós não viemos para um evento. Nós viemos para um encontro com Deus. São João Paulo II vai nos dizer, na encíclica Redemptor Missio, que o Espírito Santo precisa ser protagonista da nossa missão. E esse ano eu fui para uma missão, e eu confesso para vocês que eu fui com muito medo para essa missão, porque eu estava indo sozinho, eu estava indo sem o padre, estava indo sem os irmãos, e eu confesso que eu estava indo com muito medo, e eu dizia no meu coração: Jesus, olha, se eu tivesse a opção, talvez eu não iria, talvez eu não fosse, mas eu estou indo por amor a Ti. E quando eu saí para essa missão, quando eu estava indo, eu lembro que eu estava pensando assim: Deus, como que eu vou levar Deus para as pessoas? Porque eu me sinto fraco, eu me sinto incapaz de fazer isso. Como que eu vou levar Deus para as pessoas? E gente, Deus falou tanto ao meu coração nessa missão que eu aprendi uma coisa. São João Paulo II, ele diz nessa encíclica que o Espírito Santo é o protagonista, é o fim. Eu descobri uma coisa: quando nós saímos para a missão, quando nós somos chamados para uma missão, nós não vamos levar a Deus para as pessoas, nós vamos nos encontrar com Deus. Foi isso que eu aprendi nessa missão. Eu não vim trazer Deus para as pessoas. Quem sou eu? Eu posso sim ser instrumento nas mãos de Deus, para que vocês possam se encontrar sim, mas quem sou eu para trazer Deus para vocês? Nada, eu não sou ninguém. Eu vim aqui para me encontrar com Deus. Porque o Espírito Santo é quem guia, o Espírito Santo é quem nos capacita, Ele é o protagonista e Ele precisa ser o protagonista da nossa vida. Essa é a maior promessa que nós podemos ter. Isabel diz para Maria assim: olha, bem-aventurada aquela que acreditou, porque se cumprirá o que foi dito da parte do Senhor. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. O livro de Números nos diz: Deus não é homem para mentir. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. A carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, nos diz assim: Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Filho, eu quero que você saia daqui hoje com a certeza de que a promessa de Deus para a sua vida, aquilo que Ele te prometeu, é muito mais do que você imagina, é muito mais do que você é capaz de pensar, do que você é capaz de pedir. E eu te pergunto: qual é a promessa de Deus para você? Nossa Senhora acreditou, Nossa Senhora se colocou à disposição, Nossa Senhora se colocou a caminho. Nós somos chamados a também hoje nos colocar a caminho, nos colocar em disposição para viver e cumprir a vontade de Deus e viver a sua promessa em nossas vidas. Pergunto para vocês: aqui tem pecador, sim ou não? A carta aos Romanos nos diz assim, capítulo 5, versículo 20: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus tem uma promessa para você, e essa promessa é a promessa de santidade, é a promessa do Espírito Santo. Filho, se você tem Deus, você tem tudo. Essa é a maior promessa. Não são as coisas materiais, não são as coisas do mundo, não. A maior promessa que nós podemos ter é de nos encontrar com Deus, amém? Vocês querem se encontrar com Deus, sim ou não? Vocês querem ser ministros da paz hoje, sim ou não? Querem se colocar em disposição para fazer a vontade de Deus, sim ou não? Então fica de pé para a gente poder rezar. Feche os teus olhos e vamos pedir a graça para Deus. Vamos pedir o seu Espírito, vamos pedir para que Ele cumpra a sua promessa hoje, na nossa comunidade, para que Ele cumpra a sua promessa na Fraternidade São João Paulo II hoje, nos nossos corações. Feche os teus olhos e começa a pedir para Ele: Senhor, a minha maior promessa é a sua presença, a minha maior promessa é estar aqui contigo, vem nos batizar, Senhor. Nós queremos nos colocar à disposição, queremos estar na Tua presença, Senhor. Venha ao nosso encontro,
Nós queremos queimar de amor hoje por Ti, Senhor. Levanta os teus braços, querido. Solta a sua voz na linguagem do Espírito. Vamos pedir esse batismo hoje. Nós queremos mais de Deus. Nós queremos mais desse carisma. Queremos mais. Queremos ser mais. Mais de Jesus por meio de Maria. Solta a sua voz. Já se levantam. Os teus profetas do alto monte. Deus quer nos levantar hoje e ao som de sua voz, e ao som assim como Isabel da estremecemos, tua voz, estremecemos. diga para Ele: Tu és a fonte. Tu és a fonte Da minha embriaguez, da minha embriaguez. o Teu Espírito Teu Espírito me alegra em Teu amor. Descobrirei uma fome insaciável. insaciável. Solta a sua voz. Solta a sua voz. Canta mais uma vez. Já se levantam Já se levantam os teus profetas. os teus profetas, o alto monte, gritamos seu nome, E ao som de sua voz, e ao som da tua Estremecemos. voz, estremecemos. Tu és a fonte Tu és a fonte da minha embriaguez. da minha embriaguez. Diga para Ele: O Teu Espírito Teu Espírito me alegra em Teu amor. descobrirei Descobrirei uma fome